A gente vai conversar aqui com o delegado. Eu agradeço a sua participação, doutor. Eu sei que ontem eu perdi para a Galocura, mas hoje não perdi, não. Ainda bem que a Galocura chegou, porque aí deu para ver ainda no finalzinho o gol do 1-0 do nosso Galo. Mas hoje o assunto é bem mais sério, brincadeiras à parte. Doutor César participa ativamente de muitos assuntos ligados a futebol, mas acho que esse tem uma coisa tem um quê de inédito, hein? Começou com um dirigente acusando o outro dirigente, entre aspas, estou brincando, de feio e bobo, e aí foi puxando o fio, e o senhor está descobrindo uma teia de milícias digitais. Obrigada, delegado. Queria que você, de uma forma pedagógica para o nosso público, explicasse exatamente do que se trata esse inquérito que você preside. Marília, boa noite aos ouvintes da UOL. Em primeiro lugar, queria me desculpar, mas ontem, como eu falei, a gente estava na operação do jogo, a gente estava com a delegacia lá dentro do estádio e alguns imprevistos acontecem, como aconteceu ontem. Um ônibus da torcida da Galocura acabou quebrando na estrada, na vinda para São Paulo, e a gente precisou mudar o plano da escolta, do ônibus, enfim, eu acabei ficando empenhado nisso, por isso eu não consegui entrar aqui e participar do programa. Mais uma vez, fica aqui o meu pedido de desculpas. Vamos lá. Em relação ao inquérito que nós temos lá na Delegacia do Futebol, esse inquérito ele teve início com, na época, né, o diretor de marketing do Corinthians, onde alguns jornalistas haviam feito, segundo ele, acusações da participação dele naquele contrato, no repasse da Vai de Bet. E, a partir dali, num desdobramento dentro da investigação, alguns desses jornalistas e alguns conselheiros do clube, do Corinthians, passaram a ser vítimas de ameaça. Então, nós instauramos um novo procedimento e, a partir daí, a Polícia Civil levantou a hipótese disso poder ser ou atitudes isoladas de algumas pessoas, uma conduta, né, individualizada de cada um, ou se isso realmente poderia tratar de uma ação conjunta, que aí a gente passa a tratar de um outro tipo de crime, com uma responsabilidade muito maior, podendo se falar numa associação criminosa, e aí sim essa questão da milícia digital, que é o que a gente está avaliando nesse momento dentro desse inquérito policial. Mili, quer fazer uma pergunta? Boa noite, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria saber, assim, outro dia a Marília tentou me explicar tudo o que está acontecendo, mas a Marília passou no vestibular do ITA com 16, 17 anos, gente. Eu não tenho, a rapidez de raciocínio dela, eu não alcanço. Eu não entendi direito. Eu queria saber, assim, quem são as supostas vítimas e quem seriam os supostos envolvidos nisso. Tá, Mili, boa noite, prazer falar com você. As vítimas seriam alguns jornalistas e alguns conselheiros do clube que, segundo eles, quando alguma opinião é dada em reuniões lá no Corinthians ou em algumas matérias que são veiculadas na imprensa, segundo eles, a forma de interpretar das pessoas que estão hoje, atualmente, na gestão do Corinthians, eles interpretam isso de uma forma contrária. Então, assim, quem tem opinião contrária à gestão atual do clube passaria a ser alvo dessas ameaças. Então, esses jornalistas, esses conselheiros do clube que têm opiniões contrárias à atual gestão passaram a ser vítimas de ameaça por parte desses perfis das redes sociais. Eu só para contar do começo desse inquérito, para as pessoas que estão vendo a gente não confundirem, existe um inquérito policial que investiga a fraude financeira no pagamento de intermediação do contrato Vai de Bet Corinthians. Esse inquérito que o doutor César preside é um desdobramento disso, porque essa notícia apareceu primeiramente aqui no UOL. O jornalista Juca Kfouri deu esta notícia, e o fato do Juca Kfouri ter dado a notícia da senhora Edna ser uma laranja de um negócio feito pelo então diretor de marketing, Sérgio Moura, com a ajuda do seu ex-assessor, Cassundé, isso teria sido o pontapé inicial para essas milícias e essas ameaças começarem a chegar.
uma briga entre alguns dirigentes do Corinthians. Aqui quem está falando é a Marília, porque eu sei que tem coisas que estão dentro do inquérito que não podem ser ditas, mas aqui é a repórter Marília, entre o vice-presidente Armando Mendonça, que teria sido acusado pelo Sérgio Moro de entregar essa história para o Juca Kfouri. E a partir dali, vários jornalistas, vejam, imagina criticar o que está acontecendo esse ano no Corinthians. Imagina que absurdo, Renato, você achar estranho as coisas que acontecem no Corinthians. Mas daí você é ameaçado, você tem que entregar o celular, você não pode levar o filho na escola sem ser carro blindado, porque imagina você criticar a atual gestão do Corinthians. Que absurdo, Renato. Faz sua pergunta. É difícil não criticar, na verdade, né? Mas eu queria perguntar ao doutor o seguinte: já tem indícios, já sabemos de algumas pessoas que podem estar por trás desses perfis? Porque isso aí, com certeza, a maior parte desses perfis são perfis fakes. As pessoas usam as redes sociais para se esconder e falar toda sorte de absurdos que elas gostariam de falar, mas não tem coragem de falar botando a cara. As investigações já apontam para alguns suspeitos disso? Renato, só antes de eu responder a sua pergunta, eu queria, Marília, parabéns, é exatamente isso. O importante é a gente poder ter o espaço para esclarecer e passar, né, para os ouvintes, para os internautas, realmente o que de fato está acontecendo. É isso mesmo. Existem duas delegacias distintas da Polícia Civil que estão investigando esses casos. O caso da Vaidbet está na Delegacia de Lavagem de Dinheiro, é uma outra apuração, é um outro crime e com outros desdobramentos. A nossa delegacia, a Delegacia do Futebol, apura essa questão de calúnia, difamação do então diretor de marketing Sérgio Moura, onde houve esse desdobramento para essa questão da possível milícia digital. Agora sim, Renato, respondendo a sua pergunta, esses perfis, realmente a maioria deles trata-se de perfis com nomes, né, o domínio ali, enfim, fantasiosos, mas hoje a Polícia Civil dispõe de ferramentas que a gente consegue identificar o IP da máquina que está fazendo essas ameaças, onde estão proferindo essas mensagens. A gente consegue rastrear o Wi-Fi dos computadores, que é onde estão sendo utilizados. Então, para quem acha, né, que a internet ainda é um mundo sem lei, isso não é verdade. A Polícia Civil está investigando e trabalhando. Hoje ainda a gente não consegue apontar se isso trata-se de atos isolados, uma ação individualizada ou se é realmente uma ação coletiva. Tudo isso está sendo analisado pela Polícia Civil, mas ainda a gente não tem da plataforma Meta, né, que é quem cuida do Facebook e do Instagram, a resposta desses dados cadastrais dos perfis. É isso que nós estamos nesse momento aguardando e ainda existem pessoas para serem ouvidas dentro desse inquérito policial. Amanhã nós vamos ouvir ainda algumas pessoas, na semana que vem outras, para que a gente possa dar andamento e prosseguir nas investigações. Delegado, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu tenho quase certeza que o senhor não vai poder responder, mas eu, como repórter, não posso deixar de fazer. Algum desses IPs, alguns desses Wi-Fi, está ligado à sede do Corinthians? Alguma dessas coisas partiu de dentro do Corinthians? Não, Renato. O que a gente tem até o momento, nenhuma desses IPs ou de Wi-Fi apontam a sede do Esporte Clube Corinthians, a sede social, nem o centro de treinamento, nada disso. O que a gente teve ontem, com a matéria, né, que subiu do Salazar, é onde uma das vítimas, que é o doutor Romeu Tuma, que hoje é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, ele é vítima de ameaça de morte, ele é uma das pessoas que figura como vítima nesse inquérito policial. Ele fala nessa matéria que não é a oposição, né? Ou seja, as gestões passadas, enfim, ele diz que existem pessoas que eram ligadas à atual gestão que estariam fazendo esse tipo de ataques. E isso também hoje faz parte da análise desse inquérito policial pela Polícia Civil. Perfeito. Della Penha, eu vou passar a bola para você antes de fazer minha última pergunta e me despedir do delegado. Por favor. Boa noite, delegado. Tudo bem? A minha curiosidade é saber
porque assim, estou vendo que esse é um mecanismo que muito utilizado na política, que agora está chegando no futebol. A minha pergunta é a primeira vez que esse caso acontece no futebol? É um caso inédito ou já tiveram outros casos semelhantes? Hélio, boa noite. A sua pergunta, hoje eu estava conversando com dois amigos na hora do almoço, exatamente. Para nós é inédito. Não sei se já não aconteceu no futebol, com outros clubes em outros estados, mas aqui, com a nossa gestão na delegacia, é a primeira vez. Realmente, isso a gente tem informação, isso é muito usado na política, e que, na verdade, também não deixa de ser uma briga política dentro do Corinthians, né? Mas que, infelizmente, eu estava falando isso, né, Mili, Marília, Maurício, o maior afetado, a maior vítima de toda essa irresponsabilidade é o próprio clube, o Corinthians. Infelizmente, a maior vítima de tudo isso é a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero me despedir de você, delegado, agradecer sempre pela disponibilidade. Eu quero fazer duas perguntas para esclarecer. Então, vocês estão investigando nesse inquérito a possibilidade de crimes individuais, né, de ameaça, e aí eu queria que você falasse nesses casos qual poderia ser a imputação, qual crime poderia ser, a que essa pessoa podia ser indiciado, e também queria deixar claro que sim, os IPs podem ser robôs, mas eles não eles não brotam. Tem pessoas por trás disso. Entre as coisas que você já tem no inquérito, que eu acho que já são públicas, eu posso dizer, tem a documentação do Rubens Gomes, ex-diretor de futebol, que ele mesmo contratou uma empresa para investigar de onde vinham os ataques a ele. E eu imagino que você conversou com o Tuma para saber sobre a investigação interna do Corinthians, que também já identificou funcionários envolvidos em possíveis repasses de informações que estariam disseminando essas mensagens de ódio. Queria que você falasse sobre isso. Isso, vamos lá então. Em relação à imputação dos crimes, se for uma conduta individualizada, os perfis, quando identificados, as pessoas irão responder pelo crime de ameaça. E se isso tratar realmente de uma ação coletiva, onde fique claro que isso é um grupo de pessoas que, como você bem falou, por trás, né, desses robôs, porque eles não agem sozinhos, aí sim a gente pode falar de uma possível associação criminosa e também o crime de ameaça. Eu conversei ontem com o Dr. Romeu Tuma, ele deve ir à delegacia amanhã, no máximo segunda-feira, para que a gente possa atualizar essa questão da apuração no âmbito administrativo, né, interno do Corinthians, e aí sim isso também estará fazendo parte do inquérito policial. Doutor César, você não vai se livrar de mim muito facilmente, mas queria te agradecer muito pela participação aqui. Acho que ficou muito mais claro do que eu já pude deixar claro aqui nessa casa. São muitos os problemas do Corinthians, tem um que começa às 20 horas, mas de qualquer forma, agradeço, mas não desliga o celular, por favor. Desligou. Não, que isso? Não desliga. Eu falei, volta? Não, quando não desligar, você desliga. Aqui eu mando. Na delegacia manda você, mas aqui mando eu. Não, caiu o sinal aqui, voltei. Marília, eu quero agradecer mais uma vez, Mili, Maurício, Hélio, pelo espaço para a gente poder realmente esclarecer o jornalismo sério, transparente e extremamente profissional, para a gente realmente, de fato, hoje a gente vive esse mundo das fake news e informações desencontradas. Agradeço demais, estou sempre à disposição para a gente poder trazer realmente o que a Polícia Civil está apurando. Tá bom? Agradeço muito o espaço. Obrigada, doutor. Até a próxima. Obrigado. Aí, como desgraça pouco, é bobagem, às 20 horas, Renato, temos Corinthians e Juventude, e vamos colocar o possível campinho do Corinthians, porque nós vamos ter que colocar o campinho com a foto. Põe para mim, por favor, Marinho, que hoje... eu não falei para vocês, porque eu vou pegar vocês no pulo. Hoje tem vestibular, você falou do ITA, é verdade, eu passei no vestibular do ITA. Vai ter vestibular hoje aqui no Fim de Papo, quero ver se vocês estudaram... Não é agora, não, é no fim do programa. Põe o campinho aí do fim de papo, não, do Coringão, para o Renato falar para mim a escalação do Coringão. Possível.
Cadê, Vou gente? precisar de cara crachá. Ah, não, até que o ataque é conhecido. Vamos lá. Não, Não, o ataque é Fagner, conhecido, Gustavo mas Henrique, Kaká e de Hugo, todo começo, mundo nunca conhecido. jogaram juntos esses 11. Eles vão jogar de crachá, que é para saber os quem 11 tem. nunca pra jogaram. começar. Sim, mas vamos lá. A zaga é uma zaga que já é conhecida bastante. O Hugo Souza é o goleiro titular. Aí está juntando, tá no lugar do Garro, que é o grande jogador, vai jogar o Coronado. E depois o Ranielli, está voltando aqui no cabeça de área, Zé Martínez. No ataque, Pedro Henrique, Yuri Alberto e Romero. Não é um time tão diferente assim do que a gente está acostumado a ver, não, Marília. Eu diria que é quase o time titular. Tem visto. Não sei nem se ele tem visto. O homem chegou ontem. Nem treinou, vai jogar. O Flamengo está querendo fazer a mesma coisa com o Alcaraz. Está fazendo tudo para chegar para ele jogar no domingo, imagina. O cara não está nem no Brasil. E o Flamengo está agilizando tudo, está chegando hoje o Alcaraz, para botar ele para jogar no domingo, como botou o Michael também. E aí o Michael, no segundo jogo, se estoporou todo. Esse é o futebol brasileiro atualmente. Os caras contratam e já entra direto no campo. Eu não sei nem como é que joga o Martins, estou curioso para ver, né? Mas não acho que o time seja ruim, não. O time é o que o Corinthians tem, tirando o Garro. O Garro é a grande desfalque. É o Corinthians, de novo, poupado, né? Não é o Corinthians que o técnico considera titular. E acho que nessa possível escalação, talvez também seja poupado o Kaká. Por quê? Tanto o Mateuzinho, que hoje, no esquema de 3 zagueiros dos técnicos, Ramon e Ramonzinho, é titular na lateral direita, está pendurado, como o Kaká estão pendurados. Então, esses seriam os motivos para os dois não jogarem hoje, além deles serem titulares. O Fagner não joga, sei lá, desde que eu tinha uns 12 anos. Hoje ele vai jogar. Do lado esquerdo deve jogar o Hugo, porque o Bidu tem sido titular. O Martínez tem que jogar até para saber se ele é jogador mesmo. Chegou ontem, vamos ver se ele sabe jogar futebol. O Ranielli está machucado faz mais de um mês, não fez nem 15 minutos de jogo. Vai jogar. E o ataque é o ataque que não tem o Giovani, porque parece que ele se convenceu com 5 minutos no final do jogo contra o Fortaleza que o Giovani tem que ser titular. Esse deve ser o time. Se jogar assim, já estou avisando, o Mili vai perder. Essa linha de 4 não marca ninguém. Então, eu vou falar só uma coisa assim, sabe quem está curioso também para saber como joga o Martínez, Renato? O Coronado e o Ranielli devem estar curiosíssimos para saber como eles vão jogar hoje. Marília, eu acho que você tem toda a razão. Assim, é um time, gente, junta aí, entra em campo e vamos lá, como a gente fazia, né, semanalmente quando a gente jogava, eu pelo menos. A gente estou falando no coletivo de mim. Não tem como, se for esse o time, o Corinthians sair de lá, eu acho, com um resultado. Assim, o empate vai ser legal, decidiremos em casa e tá tudo certo. Gente, assim, só vou voltar um pouco, porque eu acho que depois que a gente ouviu essa entrevista com o delegado, fica claro, assim, o Corinthians virou um caso de polícia. Se a gente tivesse que resumir em uma frase, seria essa. O fato do delegado dizer que o Corinthians é a vítima, e eu concordo absolutamente com isso, a instituição Corinthians é a vítima, não quer dizer que não haja, dentro do Corinthians, pessoas envolvidas nesse horror que a gente está vendo. Se a gente quiser falar só do horror no âmbito esportivo, sim, as pessoas estão envolvidas, né? Contratações estranhas, falta de pagamento, escalações estranhas, é tudo estranho, né? Então, sim. Mas no âmbito desse escândalo, que já está em delegacias, a gente precisa entender quem machucou o Corinthians, quem feriu o Corinthians, quem vem colocando os valores desse clube para fora do clube. Quem são essas pessoas? É isso que a gente quer saber. O Corinthians, sim, é a vítima. É a vítima a torcida do Corinthians, é a vítima as pessoas que vão até hoje ao estádio, são vítimas as mulheres que compram camiseta com escrito assim, respeita as minas, e as minas não são respeitadas. Todos somos vítimas, todas somos vítimas. Então, é triste ver o que está acontecendo com o Corinthians. Acho que o Corinthians passa pelo Juventude, acho que hoje o resultado não vai ser bom, mas o Corinthians ainda tem isso, né? O jogo de volta sendo em casa, essa torcida que é absolutamente uma coisa... Não tem nem palavra. Minha cachorra concorda. Faremos lá. Ela é corintianíssima. Qual?